Os irmãos ficarem, se possível, acompanhando as referências da Bíblia. Glória a Deus. Lucas 19 e 10. Amém? O que é que diz aí? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, eu quero falar nesta noite sobre a religião de Jesus. Isso mesmo que você ouviu. O tema da minha mensagem esta noite é a religião de Jesus. Nós temos uma tendência na igreja brasileira, a bem da verdade, não é nem dentro da igreja, é dentro de um movimento nominado de desigrejados, pessoas que foram traumatizadas pela igreja institucional, que tem muitos problemas mesmo, foram feridas e perderam o hábito de estar com a igreja, de celebrar, de participar, e se tornaram anti-igreja, anti-pastor, anti tudo aquilo que o cristianismo institucional representa. Então nós temos esse fenômeno hoje no mundo, o fenômeno dos desigrejados. Essa galera da internet, eles gostam de dizer, e muitos inspirados em um teólogo muito conhecido, muito velho, conhecido do meio gospel, chamado Caio Fábio, que preconiza essa ideia de que Jesus não fundou religião, de que religião é coisa de Constantino, de que quem é cristão não tem nada a ver com religião. O que Jesus fundou foi só um movimento. Aí as pessoas vão construindo frases, eu sou cristão, não sou religioso, hashtag. E a galera vai achando isso bonito. A ideia de que é possível ser cristão sem ser religioso e de que o movimento de Jesus não tem nenhum aspecto religioso. Como se a palavra religião fosse negativa, pejorativa, ruim. E nós vamos perceber essa noite que a palavra religião em si ela é boa. O problema é a religiosidade, o fanatismo, o extremismo. Isso é problemático, quando a religião se torna um fim em si mesmo. Mas a religião em si, ela não é ruim. Jesus nasceu e participou de religião, porque ele participava do judaísmo. E Jesus fundou, sim, uma religião. E eu vou explicar isso para vocês. Então, de início, eu preciso definir o que significa a palavra religião, para compreendermos melhor, desde a sua acepção. A palavra religião vem do latim religare. Significa o quê? Religare. Religião significa o homem se religando a Deus, se reconectando ao Criador. O homem busca de Deus. E essa busca do homem por Deus, essa experiência religiosa, ela não é dependente de ambiente social, de costume, de tempo. Essa experiência ela é inata à condição humana. Preste atenção. Todos os seres humanos, que admitam isso ou não, Pedrinho, eles têm corporeidade, corpo, a parte física, racionalidade e espiritualidade. Então, preste atenção, independente do pensador ser religioso ou não, ele admite que todo ser humano ele possui esses três elementos. Nós possuímos corporeidade, racionalidade e espiritualidade. Nós temos um corpo que se expressa aqui nesse mundo, nós temos racionalidade, raciocínio, inteligência, e nós temos espiritualidade. Então, a busca por Deus, que está ligado à espiritualidade, é inata à existência do ser humano. Por isso que até os filósofos dizem que o ser humano ele é incuravelmente religioso.
Se o ser humano ele for criado isolado da sociedade, dos povos, da vida urbana, privado de ver até gente, viver como um Tarzan, só com os animais na floresta, ele ainda assim vai ter inclinação espiritual a adorar alguma divindade. Ou ele vai adorar o sol, não é isso? Ou ele vai adorar as pedras, ou ele vai adorar o vento, adorar o fogo, ou ele adora a si mesmo. Mas a adoração, a espiritualidade, a busca por um ser divino é inata à condição humana, já está no nosso DNA. Os irmãos estão compreendendo? Irmãos, isso aqui não é só a Bíblia quem testemunha, é a história, a filosofia. Qualquer pensador minimamente inteligente, ele admite que todo ser humano, por natureza, ele possui corporeidade, racionalidade e espiritualidade. Então não tem como o ser humano se dissociar do seu aspecto religioso. Então vamos desconstruir o primeiro paradigma. Todos nós, quer frequentemos igreja ou não, somos religiosos. Amém? Todos nós, a história, a Bíblia e a filosofia testemunham isso. Todo ser humano é por natureza religioso. Então pare com essa falácia, com esse clichêzinho que aparentemente é revolucionário, mas é só uma modinha gospel de que eu não sou religioso, eu sou cristão. Todo mundo é religioso. A questão é que nós somos desafiados a viver a experiência religiosa para além do ambiente, da estrutura, do templo, do domingo, da agenda, dos rituais, dos sacrifícios. Somos desafiados a viver essa experiência religiosa na alma, no espírito, no trabalho, em casa, na intimidade, no dia a dia. Esse é o nosso desafio, amém, irmãos? Eu quero mostrar para os irmãos que Jesus não apenas fundou uma religião, mas ele também foi religioso. Olha só, quando Jesus nasceu, ele passa por rituais religiosos do judaísmo, que era a religião dos seus pais. Jesus foi circuncidado. O que era a circuncisão? Era um pacto religioso, era um rito. Mas lá na frente, com 12 anos de idade, isso está em Lucas capítulo 2, Jesus participa de uma cerimônia chamada de Bar Mitzvah, que era uma cerimônia de transição da infância para a adolescência. Era uma cerimônia. Lá na frente, quando Jesus inicia seu ministério, ele é batizado por alguém, ou não? Presta atenção. Jesus participa ativamente da experiência religiosa formal, institucional. Jesus não condenou o judaísmo. Jesus não pegou o Antigo Testamento e jogou no lixo. Jesus condenou os excessos, a tradição acima da palavra, a hipocrisia de quem só adorava no templo. Mas Jesus não condenou a religião, porque ele, como filho de Deus, sabe que todo ser humano é religioso. Se tirar a religião do ser humano, o ser humano é privado da própria humanidade, da sua essência como gente, porque a espiritualidade nos humaniza e faz parte de nós. Então Jesus experimentou toda essa estrutura e fez parte dessa estrutura religiosa. Pra vocês terem uma ideia, Jesus ele pregava o tempo todo, reafirmando as escrituras do Antigo Testamento. Tem uma galerinha na internet aí que diz assim: não, o Antigo Testamento não vale mais, o que vale é o Novo. Gente, Jesus deixou claro em João 10:35 que a palavra de Deus não pode ser anulada. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que todas as escrituras foram inspiradas por Deus. Os irmãos sabem qual era a Bíblia que Jesus lia? Qual era a Bíblia que edificava a igreja primitiva? Não eram os escritos do Novo Testamento, era o Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento foi inspirado por Deus,
foi citado por Jesus como palavra de Deus, só não permanece do antigo para nós aquilo que o novo não ratifica, não confirma, não reitera. Aquilo que Jesus e os seus apóstolos não ampliam o significado, isso não permanece. Mas a escritura do Antigo Testamento não foi anulada. Os irmãos estão entendendo? Amém? Jesus não deixou de frequentar como judeu a sinagoga. Jesus, quando inicia seu ministério, ele chama quantos apóstolos? Vamos lá, vamos pregar juntos? Quantos apóstolos? 12. Por que não 11? Por que não 10? Por que não 9? Porque Israel era formada a partir de 12 patriarcas. Como Jesus está iniciando a igreja, que é o novo Israel de Deus, segundo Paulo, não é achismo do pastor Nilton, ele chama 12 apóstolos, que vão ser os fundamentos, que vão lançar as doutrinas principais daquilo que nós defendemos como fé cristã. Os irmãos estão entendendo? Então Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele tinha religião ou não? Vamos lá, respondem. Tinha ou não tinha? Tinha a religião judaica. Mas Jesus inicia uma religião. E ele não inicia pegando o judaísmo e jogando no lixo. Ele inicia descartando aquilo que é tradição, que é periférico, que é excesso, reafirmando o que é mais importante. Porque o evangelho é vinho novo, em odres novos. Então, Jesus inicia agora o cristianismo, a religião cristã, a fé cristã, o movimento cristão. E eu vou mostrar para vocês aqui, vou dar alguns exemplos de que Jesus estabeleceu uma religião. Preste atenção. Antes de dar esses exemplos, deixa eu citar aqui algumas coisas. A maior parte dos estudiosos da atualidade, irmã Adriana, Mircea Eliade, Rudolfo Otton, Emily Durkheim, a maior parte de sociólogos, antropólogos, pessoas que estudam religião, eles dizem que a religião, ela tem alguns elementos. Toda religião, ela tem uma divindade, um ser supremo. A religião de Jesus tem alguma divindade? Tem, ele mesmo. Nós não pregamos que Jesus é um homem apenas, mas que Jesus é Deus, homem. Toda religião tem um livro sagrado. O cristianismo de Jesus tem um livro sagrado? Tem. Então essa galera aí que diz que Jesus não fundou a religião, que Jesus fundou só um movimento, não lê a sua Bíblia. Eu vou perguntar, onde você conheceu Jesus? Foi através de um anjo ou foi através da Bíblia? Se reposicione. Você está negando a partir de achismos, de gente que está revoltada com a igreja, e não busca o embasamento da própria palavra de Deus. Toda religião, ela tem rituais sagrados. O cristianismo tem algum rito? Tem. A ceia, o batismo, são ritos. Toda religião tem tabu. Tabu é códigos, crenças, regras do que pode ou que não pode. Na religião de Jesus tem? Tem, irmão. A Bíblia fala que Jesus nos deu mandamentos. E a gente sabe o que o cristão pode ou não pode fazer. Toda religião tem dogmas. O que são dogmas? São pontos inquestionáveis de uma fé. Ninguém abre mão, porque é o fundamento que estrutura aquela fé. O cristianismo tem? Tem. Se tira o dogma da expiação, que diz que Jesus levou o nosso pecado para que nós fôssemos perdoados, acabou o cristianismo. Se tira o dogma da ressurreição de Cristo, acabou o cristianismo. A expiação de Cristo é um dogma que nós não abrimos mão. A ressurreição de Jesus é um dogma que nós não abrimos mão.
O arrependimento, que é quando o pecador reconhece que merece ser condenado, mas implora misericórdia, é um dogma da fé cristã. Os irmãos estão entendendo? Todos os elementos, vamos aprender essa noite. Isso aí você pode conversar na faculdade, pode conversar com filósofo, pode chamar qualquer um para conversar. Você está embasado, você está bem argumentado. Todos os elementos que estão presentes na religião, estão presentes na religião de Jesus, no Evangelho de Jesus. Então vamos lá? Uma vez mostrando isso, preste atenção. Jesus estabeleceu elementos próprios da religião quando iniciou a igreja, iniciou o cristianismo. Primeiro, eu até esqueci esse detalhe. Toda religião, ela ensina as pessoas, os seus adeptos, a orarem. Chama de mantra, yoga, né, reza. Mas toda religião tem oração. Jesus ensinou seus discípulos a orar. Ou não? Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Vocês, quando forem orar, comecem assim. Então Jesus, irmão Júnior, estabeleceu um modelo de oração. Se Jesus não fundou a religião, por que ele ensina os seus discípulos a orar? Jesus ordenou seus discípulos a pregar o evangelho no mundo todo, a todas as criaturas. Sabe o que significa isso no mundo sociológico, antropológico, aí fora e filosófico? Proselitismo religioso. Se Jesus nos ordena a pregar a quem ainda não faz parte da nossa fé, isso é proselitismo, é aspecto religioso. Os irmãos estão entendendo? Então, quando Jesus está ensinando o evangelho, ele não está despindo esse evangelho de aspectos religiosos, porque todos nós somos religiosos por natureza. Amém? Sobre o batismo, Jesus ensinou seus discípulos a batizar e batizava. Depois os irmãos olhem aí, João capítulo 3, eu vou até ler com os irmãos. Ou melhor, João capítulo 4. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João. Aí o João explica, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então Jesus ensinou seus discípulos a batizar. As pessoas iam se convertendo. A gente tem um hábito, irmãos, de falar de João Batista, né? João Batista pregava e batizava. Jesus, quando inicia a igreja, que os discípulos estão pregando, eles batizavam também. Porque o batismo significa, a palavra batismo significa o quê? Iniciação. É um rito iniciatório. É um rito de passagem. Significa uma mudança de vida. Um testemunho público de aceitação. Então Jesus está pregando, alguém se converte. João vai lá e batiza. Pedro vai lá e batiza. Se Jesus não fundou a religião, por que ele mandou batizar? Por que ele ensinou a batizar? Por que ele diz em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando, batizando? Não, Jesus não fundou a religião, não. Por que manda batizar? Irmão, as pessoas não leem a Bíblia. Aí ficam por aí sendo paridos por Caio Fábio, que é um herege, que de tanto criticar a igreja, hoje odeia a igreja. Porque está levando as pessoas a abominarem a igreja de Cristo, achando que ele é o porta-voz do evangelho de Cristo na terra. Um falso Cristo. Veja aqui, se Jesus não instituiu religião, por que ele instituiu a ceia? E diz que nós deveríamos fazer sempre lembrando dele. Rito, símbolo. Já expliquei. Toda religião tem símbolo. O cristianismo tem símbolo? Tem? Qual é o maior símbolo do cristianismo? Fale aí, irmão. A cruz, irmão. Deixa eu explicar um negócio interessante para os irmãos. Sabe por que a maioria dos evangélicos ainda tem certo receio de usar uma cruz? E fica até escandalizado quando o pastor coloca uma cruz aí
na foto, tal. Irmão, esse problema é um problema histórico, religioso apenas, não é bíblico. Isso porque quando o protestantismo chegou no Brasil, que o Brasil era majoritariamente católico, a Igreja Católica autorizou os cristãos a abrir igreja, desde que não tivesse sino, aparência da Igreja Católica e nem a cruz, porque era símbolo do catolicismo. Mas a cruz é o símbolo histórico da fé cristã, porque o que nos salva não são os milagres de Jesus, os milagres abençoam. O que nos salva não são os ensinos de Jesus, apesar de maravilhosos. O que nos salva é a cruz de Cristo, que aponta para o Filho de Deus, que levou nosso pecado para que nós fôssemos perdoados. Amém? Então não tem nenhum problema um cristão usar a cruz. Não pode usar a cruz como amuleto, achando que a cruz no corpo vai te proteger. Não, aí não pode. Não é amuleto de fé, é expressão da sua fé. Amém? Então Jesus instituiu a ceia. Nós temos a Eucaristia, o pão e o vinho. Toda religião tem livro sagrado. Jesus deixou um livro sagrado para a igreja? Deixou? Deixou, irmãos? Primeiro livro que ele deixou, primeira parte desse livro, Antigo Testamento. Já falei para os irmãos que Jesus não anulou o Antigo Testamento. Jesus citou e o Novo Testamento ratificou. Segundo livro, Jesus disse para os discípulos, João 14, 26. O Espírito Santo vai lembrar vocês tudo o que eu ensinei. O Novo Testamento foi escrito por quem? Pelos apóstolos. Não leia mais a Bíblia, não ore. Se você se batizou, abomine o batismo, abomine a ceia. Entende? Pegue tudo que Jesus ensinou e jogue no lixo. Aí você pode dizer que não é religioso. Ainda vai ser, né? Porque não tem como não ser religioso. Você vai adorar o diabo se você fizer isso. Porque está negando a fé que salva. Amém, irmãos? Outra coisa. Não! Jesus não fundou a religião. Se ele não fundou a religião, o que diz em Mateus 16, 18? Abra aí. Mateus 16 e 18. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra, falando dele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se Jesus, irmão Júnior, não fundou a religião, por que ele fundou a igreja? E vamos desconstruir uma coisa aqui. A gente a vida inteira pregou que a igreja de Jesus começou em Atos 2. Não, irmão. Em Atos 2 começou o ministério do Espírito Santo substituindo Jesus na experiência da igreja. A igreja de Jesus começou aqui, quando ele chamou seus discípulos, seus apóstolos. A igreja de Jesus começou com 12. Em pouco tempo estava com 70. Em pouco tempo estava com 500 membros. Depois 3.000 e assim por diante. Então a igreja de Jesus começou aqui. E é tão claro isso no Novo Testamento, que essa igreja de Jesus, ele não deixou sem pastor não. Porque tem gente que diz, não, esse negócio de pastor é coisa humana. É só para ganhar dinheiro. É religiosidade. Eu não preciso de pastor, tá? Veja aí versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Chave fala de poder, de autoridade. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tu ligares na terra será desligado no céu. Jesus está aqui escolhendo Pedro para liderar a igreja. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio, quem é que prega e 3.000 pessoas se convertem? Quem é que usa as chaves? Pedro. Atos capítulo 8, os samaritanos se convertem, mas precisa da presença de Pedro
para confirmar que o que ele estava recebendo era o mesmo Espírito que os apóstolos tinham recebido. Então, Simão, amas-me mais do que estes? E respondeu, sim, Senhor. Foi o que Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Então, irmão Juscelino, irmã Eude, Jesus não apenas iniciou a igreja quando chamou os 12 apóstolos, mas ele escolheu o pastor. E Pedro foi o pastor, o primeiro pastor da história da igreja, que liderou os 12 apóstolos e a igreja que iniciara. Isso é tão óbvio na Bíblia, que em Mateus capítulo 10, quem aparece na lista dos apóstolos em primeiro lugar? Quem é que aparece? Pedro. Então Jesus inicia a igreja, irmão Júnior, e escolhe o seu pastor. Aí vem a galera que diz, não, esse negócio de igreja, pastor, é coisa humana, não tem nada a ver com Jesus. Você não está lendo a Bíblia. Não está lendo. E essa igreja que Jesus fundou é tão poderosa que os impérios se levantaram contra ela. O mundo persegue, os hereges atacam, mas ela continua triunfante, continua de pé. Amém? Porque quem fundou foi Jesus. Irmão, isso aqui é muito claro. Mateus capítulo 18. Veja lá. Quando Jesus funda a sua igreja, ele até 18:15, até institui como a gente deve tratar o irmão faltoso, rebelde, que vive aprontando. Jesus disse assim, olha, se o teu irmão pecar, chama ele no particular, não faz vergonha para ele não. Se ele pecar de novo, chama mais um irmão como testemunha. Se ele continuar pecando, chama mais um. Se ele não se corrigir, fala para a igreja. Vou perguntar para os irmãos, Jesus fundou uma igreja? Ou a igreja é coisa de homens? Jesus fundou uma religião ou é só historinha? Meus irmãos, Jesus estabeleceu regras e ordens. Os irmãos lembram do aspecto da religião chamado de tabu, o que pode, o que não pode? João capítulo 15, versículo 13, Jesus fala que nos deu mandamentos. Irmãos, não tem como negar que Jesus fundou uma religião. Não tem como. Caio Fábio, eu sei que você é experiente no mundo religioso. Eu sei que você tem milhões de seguidores, mas você apostatou do evangelho. Porque não tem como negar que Jesus fundou uma religião, que nós somos incuravelmente religiosos. Está claro na Bíblia. Acabei de mostrar para os irmãos que a nossa experiência cristã, ela é uma experiência religiosa. Porque Jesus nos deixou uma Bíblia para ler, instituiu um batismo para ordenar, instituiu uma ceia para realizar, instituiu uma igreja para a gente ser cuidado, disciplinado, confrontado. E quando nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, veja lá, mais essa referência. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Olha como é que está essa igreja. Agora ela já está mais organizada, mais estruturada, irmão Andes. Ela está aqui, ó. E perseveravam na doutrina. A igreja agora tem doutrina. É um ensino sistematizado. O que é doutrina? Um ensino organizado, sistematizado. Tem catequese. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na ceia, nas orações, os irmãos oram juntos. Aí aqui fala as outras características da igreja, que se reunia no templo, que buscava o Senhor. Irmão, não tem como negar. Jesus fundou uma religião. Jesus não condenou a religião. Agora, só que tem algo muito mais forte na religião de Jesus. Qual é o tema da pregação de hoje?
Qual é o tema? A religião de Jesus. Irmãos, deu sono, foi? Qual é o tema da pregação de hoje? Sabe por que a religião de Jesus ela é maior do que as outras? Porque nas outras religiões, o homem está em busca de Deus. Na religião de Jesus, é Deus em busca do homem. Por isso que eu li Lucas 19:10. Porque Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Na religião de Jesus, nós temos dogmas. E um dos dogmas que eu acredito é esse. 1 Timóteo 1:15. Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais, daqueles que eu conheço, eu sou o mais pecador. Então, irmãos, minha religião é Jesus. Minha comunidade é a igreja. Meu livro sagrado é a Bíblia. E meu dogma é: Jesus veio ao mundo salvar os pecadores. Amém? Então não tem como negar. Então quando alguém aparecer por aí na internet ou numa conversa paralela e falar para você: você é religioso? Não, eu não sou não, já superei isso aí, né? Estudei, né? Fui para a faculdade, eu não tenho esse negócio de religião não. Você pergunta para ele: o que você entende por religião? Me define os elementos da religião. Religião tem divindade, religião tem livro sagrado, religião tem tabu, religião tem rituais. Você ora, quando você está em dificuldade, você ora? Ora, então você é religioso. Você tem algum livro sagrado? Então você é religioso. Você acredita em alguma divindade? Então você é religioso. Você tem crenças que você não negocia? Você é religioso. É bobagem, irmão. É bobagem. É o maligno tentando perverter a mente das pessoas, para dizer que a gente não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de estar junto. Essas pessoas desigrejadas, sabe o que está acontecendo com elas? Elas estão aí, ó, tomando cerveja, bebendo vinho, indo para o carnaval, se prostituindo, porque diz que isso é o mais normal do mundo. Quem não faz isso é religioso. Estão indo para o inferno. Mas eu vou continuar pregando Jesus que salva pecadores, porque minha religião é Jesus. Os irmãos entenderam? Minha religião é Jesus. Então não tem nenhum problema de dizer: eu sou religioso, só que minha religião é Jesus. Amém? Não tem nenhum problema. Eu sou religioso, mas minha religião é Jesus. E meu maior desafio é viver Jesus fora do templo, fora do domingo, fora da agenda. Fica de pé.